Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar mais um episódio do Sai do Zero. Eu sou a psicóloga Kathleen Menezes. Estamos aqui também com a psi Elaine Máximo. Olá, pessoal. E vamos falar hoje sobre corpo. Mas antes, eu preciso te lembrar que você está aqui para descobrir a rota da sua jornada. Então, fica com a gente que essa temporada a gente vai falar sobre as 3 dimensões aí que constroem o ser humano, que é corpo, alma e espírito. A gente ainda está no corpo, porque tem muita coisa ainda para a gente descobrir, para a gente conversar, desvendar e também poder te ajudar aí a como colocar esse corpo para funcionar. Sim. Da maneira como ele deve funcionar. E para isso, a gente trouxe hoje para vocês a força que o corpo tem. E aí, você já ouviu falar disso? Você já, Elaine? Já ouvi falar, mas tenho certeza que vai ter coisa nova aqui. Vai ter mesmo. E aí, gente, antes de começar, quero te convidar para seguir a gente lá nas redes sociais. Nos siga lá, Saia do Zero Cast, se inscreva no YouTube, segue a gente no Instagram, no TikTok, também me siga, psi.elainemáximo. E o seu, Cat? E @psi Kathleen Menezes. Tá aí pra você. KTYLN. É isso aí. Vamos lá. Gente, mas antes, você não pode passar pelo nosso episódio aí, que foi um dos primeiros dessa temporada, que foi na semana passada. Assiste, que tá falando lá a respeito do meu corpo, minha responsabilidade. Você já deve ter ouvido Meu Corpo, Minhas Regras. Mas para isso a gente fez diferente, por quê? Trocadilho aí. Um trocadilho, Até porque para falar de corpo, a gente não tem como não falar de tomada de decisão, falar de mente saudável. E isso tudo a gente vai entendendo que faz parte de uma única coisa. Então, hoje aqui eu quero explicar para você como isso está tudo relacionado aí. E um acaba desencadeando o outro. Sim, muito importante. E para isso, gente, como já foi dito aí no episódio passado, o corpo ele é um organismo vivo. Você com certeza deve estar sentado no seu carro, ou na sua casa, lavando louça. De alguma forma, esse corpo ele está funcionando para que você possa, agora, nesse exato momento, nos escutar. E para que isso aconteça, você está ouvindo, e aí o seu cérebro faz conexões, e assim também vai reagindo, tendo aí uma reação nesse organismo. Ou você vai se sentindo mais alegre, ou mais agitado, ou mais desconfortado, enfim. Depende muito do conteúdo que está entrando aí. Então, toda vez que a gente se depara com uma situação, né? Vamos imaginar que você está numa praia paradisíaca, mas aí, de repente, ali em um dos mergulhos que você dá, você se depara com um tubarão. Sim. Né? Um dos meus maiores medos. Meu Deus, né? Eu tive esse medo esses dias. Meu Deus, é verdade, ela nem estava de férias. Mas assim, o que acontece, né? O seu organismo, ele reage àquilo que a sua visão te mandou aquela mensagem. Então, vai ali desencadear uma série de efeitos sobre o seu corpo, liberação de hormônio. Muitas vezes você vai ter um tremor, ou você vai ter uma dor de barriga, né? Você vai ter aquela sensação de luta e fuga, né? Sim. Então, assim, para a gente introduzir esse assunto, quando a gente fala de corpo, a gente pensa muito em dimensões muito separadamente, né? O corpo é um organismo vivo, físico, em que eu e você, todos nós temos. Mas as pessoas, muitas vezes, se esquecem de considerar que dentro desse corpo existe reações em que quem comanda é o cérebro, é a mente, e tudo está relacionado a como esse indivíduo recebe essas informações e como esse corpo vai reagir. Sim. Então, assim, eu nunca me deparei com um tubarão, né? Mas existem atitudes, reações que são comuns de acontecer com nós, seres humanos, quando a gente está numa situação de perigo, né? E aí não é diferente com o corpo. Eu tenho certeza que em algum momento você já deve ter vivido isso, assim, sei lá, com um cachorro que você ficou com medo. Alguma situação em que algumas pessoas paralisam, outras pessoas saem correndo, né? Tem várias reações com o corpo, assim. Sim. Só que é relacionado, né? A mente e o corpo. Sim. E aí, gente, para falar de corpo, não tem como não falar de mente, né? Justamente por quê? Porque sem uma mente em funcionamento, esse corpo é inexistente, ele não existe, né? Isso a gente vai fazer um comparativo, por exemplo, com casos em que ocorre uma morte cerebral.
né? Então, esse corpo, ele não corresponde mais a essas mensagens que são nos enviadas. Então, vamos imaginar que a gente tem um comando dentro de nós, né? E a partir desse comando, o nosso corpo vai reagir. Então, quando a gente fala de corpo, a gente vai pensar nesse casamento, né? De mente e corpo. Por quê? Vamos imaginar, se eu não me programo, né, na noite anterior, né, eu não penso, eu não planejo que eu vou levantar mais cedo, né, que eu vou ali fazer um exercício físico, seja minha meditação, minha devocional, enfim. Se eu, dentro de mim, não organizar essas mensagens que eu preciso enviar para o meu cérebro, para que logo eu consiga ter um despertar logo pela manhã, para eu saber o porquê que o meu corpo despertou, o que eu vou fazer com isso, esse corpo não funciona, né? Então, assim, hoje, para falar de corpo, e aí depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso, vamos pensar que eles não são separados. Mas para a gente conversar, vamos separar eles. Trazer, assim, uma mensagem bem leve mesmo para você. E para que isso aconteça, como boas psicólogas somos, vamos começar então com uma pergunta, né? Como, né, é que você enxerga esse corpo? Qual o ponto de vista que você tem em relação a esse corpo físico, né? Um corpo que te serve, né? Inclusive foi tema também ali do nosso último episódio, né? O nosso corpo, ele serve a gente ou a gente que serve o corpo. Mas antes disso, a gente quer provocar essa reflexão em você. Qual o ponto de vista do meu corpo? E aí, para falar disso, né? O que será que a gente pensa, né? Quando eu falo, tá, o que eu penso sobre o meu corpo? Logo me vem quem eu sou, quais são os meus hábitos, o que eu tenho feito com esse corpo que eu tenho, né? Então, o que é para você, né? Esse ponto de vista relacionado individualmente ao seu corpo, Laine? Eu acho que dá pra gente pensar em tanta coisa, né? Você foi me falando, eu fui lembrando de treinos, né? Obviamente. Mas também da minha resistência, assim. Por exemplo, esses dias que eu peguei essas férias, que eu saí, que eu coloquei o meu corpo ativo quase todo o tempo do dia, assim, né? Eu andei muito, trilha, muita coisa. E assim, depois, no final do dia, que vem o cansaço. Enquanto aquele, né, você tá andando, o sangue ainda tá ali quente. Então, o que eu quero dizer é que esse corpo, ele me serve, né? Eu sirvo ele. À noite, eu tenho, né, ali, enquanto eu estava em toda essa atividade física, eu tinha o cuidado de passar, né, um hidratante, pegou muito sol, descansar, me alimentar. E também o que veio, assim, ao longo prazo, isso eu tô falando de coisas do dia a dia, mas assim... o que me ajudou a ver esse ponto de vista do meu corpo é também quando você vai fazer exames, né? Tanto do médico quanto do nutricionista, né? Que ela vai fazer todo aquele... vai pegar toda a sua massa corporal e aí você vai olhar e falar, caramba, minha idade metabólica. Você já viu esse negócio de idade metabólica? Já. Meu Deus do céu, eu quase choro. Eu tenho 28, quase 28. Quando eu olho lá, é sempre 10 ou 15 a mais, né? Se a gente não se cuida. E o objetivo é sempre baixando essa idade metabólica. Enfim, eu acho que existem marcas no nosso corpo também. Sabe? A gente se reconhece nele, mas às vezes a gente também não se reconhece. E aí, quando eu vejo marcas, parece que eu me conecto mais, assim, sabe? Sim. E aí eu não falo só de cicatrizes, não, eu olho, eu sei que, sabe? Você conseguir se identificar dentro desse corpo, sabe? É uma reflexão um pouco filosófica também, diria, né? Mas... Profunda. É profunda. Eu acho que essa pergunta que você trouxe, assim, abre vários leques. Sim. Porque, né, pensando, então, como eu responderia também, porque isso, né, tudo que eu tô contando aqui serve também muito mais para mim do que para quem tá ouvindo muitas vezes, né? Porque quando a gente tá estudando, a gente se colocou diante desses temas, porque isso também nos tocou de alguma forma, pra gente colocar para funcionar mesmo, esse corpo, essa alma, essa mente, para que a gente consiga alcançar, né, uma prosperidade de vida, né? Viver uma vida que vale a pena, uma qualidade. E aí, pensando nisso, eu vejo que
o meu corpo, ele realmente é a minha casa. Sim. Então, é onde eu me conforto, é onde eu me fecho, é onde eu me apresento também para as pessoas. É onde você tem prazer. Onde temos prazer. Mas também é onde você vai se recolher, né? Como você disse. Sim. E onde a gente tem dor também, né? Então, se a gente pegar a história humana, né? A biografia das pessoas, a gente nasce sem entender que estamos num corpo pertencente a nós mesmos, né? Então, o bebê, ele entende que ele é parte da mãe ainda, né? Então, ele vai passar a perceber esse corpo depois, né? Bem interessante. E aí a gente vai entendendo. Chegar na adolescência, é um corpo que cresce, não cabe mais dentro da gente. Então, a gente tem braços maiores, fica distraído, fica mais desastrado, né? E aí a gente cresce. Enquanto adulto, a gente muitas vezes se vê numa insatisfação muito grande em relação ao corpo. Às vezes a gente se esquece do corpo que a gente tem, né? E aí a gente vai entendendo, pegando todo esse gancho. Por exemplo, hoje os Estados Unidos, ele é conhecido como um dos países que tem mais a obesidade, né? A doença da obesidade. E o que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, as indústrias foram percebendo que, na verdade, essas pessoas eram muito magrinhas, né? Elas não estavam conseguindo ganhar peso. Então, eles não estavam conseguindo recrutar os soldados, né? Para, enviar para a guerra. Então, o que a indústria fez, né? Pensando em tudo isso? Começou a elaborar alimentos muito mais gordurosos, né? Alimentos, inclusive, aconteceu aí também uma quebra, a saída da mãe também, né, dentro do lar, que é a mãe que ficava ali nessa responsabilidade do alimento, né, e essa figura que a gente tem ainda hoje, né, porque a mãe é a que oferece o peito que nutre, né, então assim, quando a gente fala de corpo, não tem como a gente não falar de saúde, não tem como a gente falar de fome, não tem como a gente falar de alimento, né? Porque realmente é o alimento hoje que nos sustenta, né? Ele que traz toda a nutrição necessária para esse corpo funcionar também, a hidratação, enfim. E aí eles começaram então a investir pesado, né? Nos comerciais, se a gente pegar para ver, né? E aí o alimento foi se alterando, né? Ele foi ali sendo transformado, né? Em algo que parecia necessário, mas na verdade existia um excesso, né? Então, assim, hoje, para você ter uma noção, o mesmo efeito do laticínio, né, que é o queijo, ele pode ser considerado ao mesmo efeito de um hiperestimulante, né, de uma droga, né, de algo ilícito. Então, por exemplo, se eu como um bis, eu não consigo ficar em um só. Por quê? Porque aquilo me desperta uma necessidade imediata de prazer momentâneo em que eu preciso devorar aquilo. Que é pequeno, que você quer mais. Que e o próprio nome já estimula, né? Bis. Quero mais, né? Vai dar mais um. Então, claro que é um exemplo, mas, né, o que eu quero dizer? Os alimentos hoje, ele tem esse poder, né? Os alimentos hoje, eles são iguais a uma fonte de prazer. Por isso que a pessoa que ela não tem uma noção, né, do corpo em que ela deseja, né, o que ela quer para esse corpo, né, porque na verdade eu sinto que as pessoas desprezam muito essa estrutura aqui que temos, né? Às vezes a gente é muito desleixado, muito despreocupado. A gente vai seguindo o fluxo, até porque hoje, se eu fico doente, eu tenho uma pílula que me cura, eu tenho um tratamento que, né? Então eu não preciso qualquer coisa para dentro do corpo. Exato, vou colocando, vou me preenchendo, né? Por isso que hoje a gente recebe uma grande maioria de pessoas acima do peso, mas que também desenvolvem distúrbios alimentares, transtornos alimentares, a própria compulsão, né? Que é de ordem psíquica, tá, gente? E aí eu só vou colocar um parênteses, porque a galera, tipo assim, ó, durante a semana, a galera vai na dieta, ainda mais agora, começo do ano, que a gente dá um gás, né? E depois você vê que esse gás vai diminuindo. Então, você vê as academias lotadas agora, né? E como a gente disse no episódio passado, né? Vamos voltar lá depois, ali no finalzinho do ano, né? Pra ver se realmente a galera permaneceu. Mas, assim, o que normalmente acontece? As pessoas acham que elas são compulsórias quando elas chegam no final de semana e comem desesperadamente, né? Porque elas falam assim, a restrição dá mais compulsão. Mas, na verdade, não, né? Porque a gente está sempre tentando ali compensar isso, né? Criando isso como uma desculpa. Então, por exemplo, a gente restringe durante a semana e chega o dia do lixo, né? E aí a gente quer... Então, assim... Aí as pessoas comem. E não significa que o fato de você comer muito no final de semana significa que você está com uma compulsão alimentar.
né? Então, assim, gente, a compulsão alimentar, ela é muito séria, né? Não é só porque você está comendo muito que você está, né, com compulsão. Não. É importante você investigar isso, mas a maioria das pessoas que começam dessa forma, elas não dão continuidade, né, numa dieta. Então, por que hoje é muito difícil emagrecer? Gente, difícil mesmo. Sim, elas existem, né? Elas começam a fazer... eu falo elas, me incluindo também, né? Nós, sempre nós, tá, gente? Porque eu acredito que existe essa questão do estímulo, né? Que essa empolgação no começo, você tem motivos, você procura motivos de por que você está fazendo aquilo, e aí o como vai acontecendo. E só que assim, parece que no meio do caminho tem uma amnésia, assim, por que eu tô fazendo isso mesmo? Ah, mas eu trabalhei tanto. Nossa, eu mereço, né? Eu isso. mereço. Aí é muito complicado, porque nessa questão do merecer, todos os dias, de uma forma muito exagerada, é que começa também a compulsão. Mas você tá merecendo o quê, por quê? E aí a gente vai também além dessa questão da alimentação. Por que você tá tentando também suprir tudo isso, assim? Porque, sabe, aí vem um pouco também dessa questão da ansiedade, enfim. Que aí a gente também liga a mente, né? Mas é muito mais também da gente entender, focando assim no tema corpo, o que eu estou trazendo Para esse corpo. Para esse corpo, né? E o que é o caos que a compulsão faz. Sim, é toda essa desordem, né? Então, assim, imagina só. Por exemplo, eu tenho uma bebê e eu amamento ela, certo? E eu fui me dar conta do que eu estava colocando para dentro, de como eu estava de fato me alimentando, quando eu precisei ali pensar em um outro indivíduo além de mim. Além de me satisfazer, além de trazer Não, nossa, eu tô com muita vontade. Porque o problema do ser humano é esse. Só colocando um parênteses aqui, por exemplo... a gente quer colocar amor, emoção e desejo em tudo. Se eu amo trabalhar... eu amo trabalhar, então isso vai ser bom pra todo mundo, isso vai me trazer feliz. Só que a questão é que a gente não faz sempre o que a gente quer. Né? Então, assim... eu acredito que quando se trata de corpo, é isso. As pessoas falam, eu não gosto de dieta. A gente não está falando do que tem a ver com gostar. A gente está falando o que precisa ser feito. E quando se trata de corpo, precisa ser feito. Eu não gosto de exercício físico, né? Então, assim, hoje, eu acho que quando se trata disso, as pessoas estão muito regidas pelo prazer, né? Por uma busca imediata de se satisfazer, porque o alimento nada mais, assim como a gente está falando de corpo, o alimento, ele é um conforto, ele é uma anestesia do desconforto, né? Então, assim, ele anestesia o desconforto emocional que a gente tem. Então, eu me frustrei. A primeira coisa que eu penso vou comer uma coisa gordurosa, porque é um carboidrato. O carboidrato vai me deixar satisfeita. Então, às vezes, o corpo, ele fica vicioso nisso. Ele quer um carboidrato, porque aquilo vai preencher mais, aquilo vai me satisfazer mais rapidamente. Assim como, por exemplo, quando eu tenho um problema para resolver, uma situação que tá me perturbando, mas aí tá doendo, aí eu vou e faço uma tatuagem enorme, não sei o quê, né? Olha o corpo de novo falando, né? Que é simbólico. É melhor eu sentir essa dor do que eu realmente ali... me inclinar para outras dores que já são existentes, em que eu não tô disponível emocionalmente para resolver. Aí eu vou e ponho piercing, né? Aí eu vou A gente não tem nada contra, gente. É mais essa reflexão. Eu acho que você tocou no assunto muito sério mesmo. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar o porquê também de querer sentir essa dor, né? E aí a gente tá falando de uma permissão de você sentir uma dor porque você vai fazer uma tatuagem. Fora aquelas pessoas também que infelizmente se automutilam. Sim. Né? E aí aparentemente aquilo a gente já tá olhando, isso é ruim. Né? Isso não é legal acontecer, óbvio que não. Mas quando a gente olha pra tatuagem, eu acho que essa reflexão não é muito feita, assim, né? Mas por que de novo? Sim.
né? Porque é uma outra pele, né? Hoje em dia se coloca uma outra pele, parece um outro revestir-se, Sim. assim, desse corpo, mudar esse corpo, né? As pessoas estão em constante... olha só, elas estão cada vez mais em contato com a informação, mas pouco conhecimento elas têm, porque cada vez mais que elas se dão conta desse corpo, mais necessidade ela tem de alterá-lo. Então, eles vão e fazem harmonização facial, elas vão e fazem... Né? E hoje está tudo muito fácil. Então, eu posso comer, eu posso... depois eu tomo um remédio para emagrecer, né? Depois eu vou ali e faço uma lipo, né? Principalmente para pessoas que têm mais essa, né? Essa possibilidade, né? É mais acessível isso. E tem pessoas que acabam se conformando mesmo, né? Ali com aquela situação. Porque, como eu disse aqui, emagrecer, você focar, você ter essa disciplina, gente, é muito difícil, né? Mas não significa que é impossível. E para que isso aconteça, a gente precisa sair um pouco ali, né? Do caminho do... se autossatisfazer e chegar num caminho de autorresponsabilidade, né? Porque quando a gente fala de corpo, é um corpo que te sustenta hoje, mas é um corpo também que você precisa dele. Não é ele que precisa de você. Então, às vezes, a gente faz essa troca de figurinhas, né? Sim. E aí, quando a gente vem e traz esse tema, a força que o corpo tem, né? O que você precisa entender? Que são 2 pontos quando a gente fala de força, que tem o morfológico e tem o neural, as adaptações neural. O que é o morfológico? É o tamanho do músculo, é ali o quanto que ele cresce, o quanto que ele é estimulado, né? Que isso acontece muito na hipertrofia, né? Que é na academia. Então, força. A gente vai ter a força da física também, que a gente vai entrar nesse mundo agora. E aí, a gente tem, né? A força que se faz também das adaptações neurais. E isso vem sendo mais investigado hoje em dia, né? Por quê? Porque as pessoas foram entendendo que força não tem a ver com músculo. Né? Então, quando você vê essa galera que faz fisiculturismo, que são atletas, né? Inclusive, se você pegar uma vida de um atleta, por exemplo, eu vi um desses comentando esse dia num podcast. Se você pegar a vida de um atleta e fazer uma retrospectiva, você vai ver que todos os dias são praticamente iguais. Todos os dias. Né? Então, por quê? Porque ele tem uma rotina, porque ele leva a sério essa disciplina. Sim. Né? Então, assim... o que o morfológico é o físico e adaptações neurais tem a ver com o jeito do que o seu cérebro vai fazendo essas conexões para que funcione, para que esses músculos funcionem, né? Então, assim, quando você vai conseguindo... existe hoje um estudo, como eu estava dizendo, em idosos, inclusive, que além do corpo físico que está sendo estimulado, juntamente com o exercício físico, eles estão dando atividades cerebrais. E no final do estudo, eles vão entendendo que quanto mais estímulo cerebral essa pessoa tem, melhor o condicionamento físico dela. Né? Por quê? Porque você coloca esse corpo para funcionar da forma como realmente deve ser, biologicamente falando. Sim. Você não faz uma separação do que corpo é corpo, eu vou treinar, mas eu também ali não vou fazer uma leitura, não vou fazer uma meditação, uma oração, não vou ter um diálogo agradável, não vou... Né? Não. Então, assim... A gente quer aqui te ajudar a te trazer para esse lugar de fazer uma autorreflexão sobre quais têm sido os seus hábitos, o que você realmente tem feito e quais são as suas maiores dificuldades para colocar em prática, para que esse corpo consiga te entregar o que realmente ele tem. Porque ele tem uma força. Né? O nosso corpo, ele é potente, ele tem uma potência que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de explorar, porque para explorar eu preciso fazer uma abnegação. Eu preciso fazer um tipo de renúncia. Às vezes eu preciso não passar tempo com a minha filha, mas eu preciso passar 1 hora na academia me exercitando, porque isso, além de me trazer mais condição, também vai me trazer mais resultados positivos para que eu continue cuidando dela. Sim. É o que a gente conversou também um pouco no primeiro episódio, do longo prazo, né? O que te ajuda hoje como mãe, né, ali. A gente falou um pouco de rotina no outro episódio também, só dando uma recapitulada, que essa rotina, as pessoas, elas têm medo, assim, sabe? Não, rotina não. E assim, eu costumo falar que eu amo rotina. E às vezes o meu dia não é igual ao outro, só que eu tenho minhas prioridades. Eu preciso fazer isso, isso, isso. Aí eu vou me planejando, mas eu vou fazer aquilo. Vai, às vezes, ficar diferente de um dia do outro. O que eu quero dizer que... e tem gente que faz tudo certinho mesmo. O que eu quero dizer é que o que é a sua prioridade?
sabe? O que pra você ali, por exemplo, a Kathleen falando de pegar 1 hora pra ir na academia, porque ela tá pensando também na filha dela. Ela tá pensando no hoje e na mãe que a filha dela vai ter a longo prazo. Sim. Muito né? bom. Então, eu não sei se você já viu também hoje. Nossa, eu acho isso incrível. Tem algumas mulheres assim com 60, 65, até 70 anos que estão assim viralizando porque elas estão assim super musculosas. Elas Sim. estão tipo treinando bastante um corpo. E eu olho para aquilo e falo, gente, olha só, eu acho que isso pode ser que em alguma, sei lá, décadas passadas, não era visto, assim, uma pessoa de 60 anos nessa ativa, né? Sim. Nessa vida ativa. Muito bom. E aí eu olho isso, as pessoas começando... eu acho que a partir dessa... desse tempo, dessa geração, a gente está entendendo agora Sim. toda essa força que o corpo tem e a responsabilidade, e que ali, naquele momento, ela começa a entender, eu estou envelhecendo, mas peraí, eu tenho um corpo. Sim. E ele é forte. Como que eu quero que esse corpo chegue Exatamente. na velhice, né? E aí ela até para sustentar essa velhice pra sustentar. também, pra suportar. E até ela fez, assim, um post de quando ela tinha, acho que 50 anos, e agora com 60 e poucos. Quando ela tinha 50, ela tava com mais cara de mais velha do que agora com 60 e poucos. Por quê? Gente, isso não é um padrão que ela quer só... pensando na estética que ela quer alcançar. Mas é porque ela entendeu. Na minha velhice, eu posso ter uma velhice saudável, legal. Eu posso fazer muitas coisas que eu amo hoje fazer. Muito bom. Então, e ela teve amor aos resultados, né? E isso inspira muito. Tanto os mais velhos quanto os mais novos. Dá um coro né? nos novinhos, né? Porque é uma geração muito cansada. E a gente tem essa cultura, né? Do mínimo esforço, que a gente também já contou aqui em outros episódios. Mas olha só, né? Que bacana, porque cada vez mais a gente vai ver uma galera do escritório saindo para ir para academia. Porque as pessoas foram se dando conta dos resultados que isso traz. Sim. Né? A gente não está falando coisas que são vozes da nossa cabeça. A gente está falando de dados científicos. Né? A gente está falando do quanto que a medicina hoje, ela comprova e cada vez mais ela vem tentando incentivar e provocar isso na sociedade, até para que a gente possa ali aumentar a nossa expectativa de vida. Sim. Né? Porque as pessoas morrem, elas morrem de medo de morrer. Né? Mas, na verdade, cada decisão que elas tomam deixam elas mais próximas da morte, né? Se for ver. Então, assim, elas estão vivas e não estão ali realizando ali compromissos, responsabilidades. Esse que medo vira medo só, né? Não é um medo que move, que ajuda em algum resultado. É um medo de negação, né? Porque elas têm medo de morrer, mas elas comem mal, elas vivem mal. Então, assim, elas têm medo de morrer, mas elas não valorizam a vida que elas têm. Sim. Né? Porque valorizar a vida que você tem não é só viajar, não é só você ficar com seus filhos, não é? É você fazer um investimento para que você continue tendo essa vida, né? E aí, pensando nisso tudo, a gente precisa, né? Uma coisa que me toca muito é o amor, ele precisa ser pelo objetivo. Nem sempre a gente vai ter amor no caminho. Então, por exemplo, eu amo o que eu faço. Na verdade, a minha vida, ela gira em função do que eu faço. Então, às vezes, né, agora não mais, porque eu tenho uma filha, então as prioridades mudam, mas antes eu acordava e eu pensava no núcleo, que é o meu negócio. E, assim, eu não pensava no núcleo de segunda a sexta. Eu vivo o núcleo. O núcleo, ele é intrínseco em mim, ele faz parte de mim. Eu sou o núcleo sou eu. Por quê? Porque é isso que falta muitas vezes nas pessoas. Por isso que elas iniciam certas coisas e elas não dão continuidade. E aí isso vai deixando a gente muito mais frustrado, a ponto da gente não querer evitar, não querer nem saber mais disso. Aí a pessoa fala, não, eu vou tentar outra coisa, né? E aí, na verdade, nem tenta e fica por isso e vai levando. Mas por quê? Porque a gente precisa levantar os porquês, né? Então, para falar isso que eu vou falar para vocês, eu usei uma referência, um livro que se chama Comece pelo Porquê. Eu acho que falta isso nas pessoas, né? Quando a gente fala de propósito de vida, tudo, mas assim, a gente, para colocar em prática, a gente precisa ter clareza do porquê. Você precisa saber por que faz o que faz, né? Então, por exemplo, um líder de uma empresa, né? Como eu estava bem dizendo aqui, se ele não for capaz de formular por que a empresa existe, né? Como que ele vai esperar que os funcionários saibam? Porque eles estão indo trabalhar.
Então, assim, por isso que nas empresas existe missão, visão e valores. Né? Então, assim, porque isso vai construindo um propósito para aquela coisa. O porquê que eu estou fazendo isso? Né? E eu acho que isso falta clareza. Então, às vezes as pessoas fazem porque elas nem sabem, sinceramente falando, né? Então, por que você tá fazendo no o que modo você tá fazendo? automático, né? Eu tenho que, sei lá, pagar conta, pagar boleto. O que move as pessoas a ir para o trabalho, por exemplo. E isso é muito louco, porque assim, eu amo o que eu faço, mas nem todo dia eu acordo amando ir trabalhar. Tem dia, que é complicado. Tem dia que a última coisa que eu queria é estar no trabalho. Então, assim, nem sempre é isso que quebra. Então, por exemplo, a gente aprendeu uma ideia. Na verdade, a gente projetou essa ideia errada, né? De que fazer com amor e carinho não é a única coisa que move a gente fazer. Então, o que você precisa entender é que às vezes você vai para academia, mas você não ama estar na academia. Mas você vai amar o resultado daquilo. Então, por exemplo, eu não amo fazer dieta, mas eu amo o resultado que a dieta me traz. Então, a gente precisa focar no amor por objetivo. Não, o amor, ele não vai aparecer no caminho disso. Eu vou caminhando, vai dar tudo certo. Não, é difícil. Porque quando se trata de corpo, você tem que falar mais não do que sim. E isso que é disciplina. Então, quando a gente fala do porquê, levanta o porquê. Né? Mas por que então eu tenho que investir no meu corpo? Por que eu tenho que fazer academia? Por que eu tenho que, sei lá, fazer uma hora de caminhada? A gente está aqui tentando ali te ajudar a entender o que cabe dentro da sua realidade, tá? Kathleen, não tem dinheiro para pagar academia, né? Não tem problema, mas você pode fazer uma caminhada. Né? Mas você pode ali realizar um exercício dentro da sua casa, né? O quanto que isso se expandiu na pandemia e foi trazendo novas possibilidades pra gente. É a famosa frase, sem desculpinhas. Ai, por favor, sem desculpinhas. Né? Então, assim, é possível, porque aí você vê a galera... nossa, olha, a galera de 60 anos tá começando, né? Por quê? Por que ela consegue e você não? Porque existe algo que é o que eu preciso fazer. Então, antes a gente fala... Por que você faz? E depois a gente vai levantar os comos. Então, o porquê, eles são apenas uma crença. Os comos são as ações que empreende você realizar. Tá, então a gente tá falando por que você tem que fazer, né, academia? Eu acrescentaria o porquê também, né? Sim. Muitas pessoas precisam disso. Sim. A gente, por exemplo, a gente falou da sua filha, né? Quem é pai e mãe tem um porquê muito... uma justificativa, uma desculpa, né? Um quem muito importante. Use desculpas boas, né? E às vezes as pessoas começam primeiro a pensar no outro pro caminho de chegar até nele mesmo. Porque, na verdade, porque tem que ser por nós. Eu achei interessante uma frase que eu ouvi também esses dias, que é uma pessoa muito rica perguntou para outra pessoa muito rica, tipo, o que você hoje vê que você precisa fazer, que você não faria, mas você precisa fazer, que o dinheiro não paga? Exercício físico. Eu preciso ir para academia, eu preciso me exercitar. Hoje eu posso até pagar um especialista para muitas coisas na minha vida, mas até pro personal, ele precisa de mim. Então, eu acho que esse porquê, né? Ele começa a entender, começa também a direcionar o porquê e também depois para as ações, o como isso vai acontecendo. Sim. E aí é muito louco, porque assim, quando a gente acha que algo está bem definido dentro da gente, mas quando alguma pessoa para nos perguntar a respeito, muitas vezes a gente tem dificuldade de responder, de identificar aquilo, Então, assim, inclusive na terapia, esse é um dos propósitos, né? De conseguir dar nome àquilo que a gente tem muita dificuldade na nossa vida, no piloto automático, de significar. Então, por exemplo, as pessoas acham que fazer exercício físico tem a ver, muitas vezes, com aparência física, né? Então, e elas se esquecem do principal. Então, não para você ir na onda aí, né, ali do padrão, Sim. né, de toda essa questão que também é consequência dessa atitude. Mas, assim, quando você vai realmente explorando, dando nome ali, investigando essa causa, você vai entendendo que tem muito... E, assim, sempre, gente, assim, para um psicólogo, sempre haverá o porquê
desse comportamento, o porquê dessa causa, o porquê dessa decisão, o porquê dessa atitude. Então, existe algo que vai além, que é invisível, né? E eu acredito que, ainda mais agora, as pessoas realmente estão tentando descortinar isso. Mas muitas delas têm mais dificuldade de acessar certos pontos ali da vida, né? Sim. E aí, o que eu costumo falar, né? As pessoas melhoram em um determinado aspecto da vida e elas largam outros, né? Então, por quê? Porque elas ficam ali extasiadas com o resultado disso. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que sentia no seu íntimo que não é capaz. Mas aí, ela está realizando, ela está fazendo acontecer a vida. Aí, ela sobe de cargo. Ela não imaginava que era capaz de fazer aquilo. Então, isso para ela já é muito. Então, ela não vai propondo novos desafios. Porque ela fala, nossa, olha, eu consegui. Né? Bem que eu trabalho bonitinho, certinho, né? Mas por que é muito mais profundo isso? Porque entra num lugar de desmerecimento. Entra num lugar de desvalor. As pessoas, elas vão tendo dificuldade de identificar que elas podem ter uma vida muito melhor e elas podem ter muito mais do que elas já têm. É que o brasileiro, ele foi empurrado a entender de que quem tem mais dinheiro é porque rouba, é porque é desonesto, é porque é egoísta, né? Porque só pensa nele, é porque... Então, olha só, né? O que foi que nos contaram a respeito, né, disso? Então, em relação ao corpo, é a mesma coisa. Né? Em relação ao corpo, principalmente, eu acho que agora existe uma onda que também fantasia, floreia tudo, que é em relação a você tem que aceitar você do jeito que você é. Né? Então, você tá gordinho, você é obeso, você você, né, tem que aceitar. Seja a sua melhor versão do jeito que você é. É o cabo de guerra que a gente fomentou também, né? Que aqueles que têm um corpo, assim, que alcançou por meio de uso de coisas que não pode, né? Que não é bom pro corpo. Digamos, coisas ilegais mesmo também. E também aquelas que deixaram e abriram mão e eu falo, eu sou assim e você tem que me aceitar, só que não olhando pro lado que o corpo, ele precisa e ele vai cobrar da pessoa ser saudável. Sim. Né? Não seria muito mais legal, né? Tipo assim, tem um cara que ele é bilionário, ele tem tudo que ele tem, tudo que ele quer. Mas ele é gordo, tá? E aí, ele foi numa viagem com os amigos. E o pessoal, né, foi lá no Japão, né, numa rua onde só tem lojas de roupa famosas. E assim, toda vez que ele entrava numa loja, nada servia para ele, né? E aí, ele começou a se dar conta de que assim, poxa, eu sou uma pessoa tão inteligente, né? Eu sou uma pessoa que conseguiu levantar esse império, né? Que conquistou isso. Por que eu não vou conseguir conquistar aquilo, né? Por que eu não vou conseguir conquistar um corpo, né? Ali que seja um corpo que me atende, um corpo que me serve, um corpo, né? Funcional, né? Não no sentido estereótipos, mas no sentido de que aquilo já estava causando um prejuízo para ele. Então, acho que cabe a gente, assim... Tem muita gente que vai para academia não para emagrecer, mas para manter uma saúde, né? Então, é isso que a gente está querendo dizer. Mas, muitas vezes, para isso, a gente vai precisar fazer um tipo de esforço, né? E aí, que entra, por exemplo, por que você faz o que faz? Então, é simples e eficiente de descobrir. Mas a disciplina é você nunca se desviar da sua causa. É se manter responsável. Então, isso que é o mais difícil. Porque aí, por exemplo, quando eu falo que a gente pode ter uma vida melhor, uma vida com mais, uma prosperidade de vida muito melhor do que você tem hoje, a galera pensa assim, nossa, mas não, deixa eu tomar atalhos na minha vida que são mais fáceis, mas que já vão me trazer uma felicidade em que eu acredito merecer. Então, por exemplo, a pessoa, ela só anda com gente que sai pra hamburgueria. Chega, né? Porque a galera já chega na sexta-feira, acha que é final de semana, né? Então, já... E aí, sai com a galera e tal. Beleza. Mas, assim, ela tá dizendo sim pra uma felicidade agora, mas ela pode ter algo a mais.
esse potinho, pode ser muito mais do que é. Só que ela entende que aquilo já é o que ela merece. Já é o que ela pode ter. Tá mais acessível. É um sim muito mais fácil, né? Então, é uma zona de conforto também. Muito. Né? Então, assim, por exemplo, eu tinha um amigo que ele jantava em casa e ele saía com a gente. Ele saía, tomava ali uma coca sem açúcar, uma água, né? Então, assim, e as pessoas censuravam ele por isso. Né? Ai, pelo amor de Deus, ai, hoje é sábado, né? Até no sábado. Olha só. Porque uma pessoa que sabe que pode fazer, mas não faz, ela critica quem consegue. Então, vai ser muito difícil para você que quer viver uma vida de hábitos, né? Colocar tudo isso em prática. Às vezes, você vai ter que também mudar um pouco desse cenário da sua vida. E é isso que pega a gente, muitas vezes, né? Porque a gente tá numa geração Netflix, né? A gente tá... E, às vezes, por exemplo, mesmo que o que te leve para academia seja alguém que te chamou... você tá acima do peso, nossa, como você engordou, né? Ou seja, não, para ficar com o corpo igual daquela blogueira, para ficar com o corpo, né? Então, assim, ok, né? É algo ainda que tá te levando. Tomara que no meio do caminho, essa sua percepção, esse seu propósito, esse seu porquê mude. Mas, ainda assim, é necessário você levantar um porquê. E se você não consegue sozinho, você vai precisar de um especialista, de um profissional, né? Então, levante esse porquê. A gente olha nas caixinhas, né, da galera de saúde, e o pessoal vive perguntando, como que eu faço para tirar o doce? Ai, como que eu faço para viver sem doce? Né? E, gente, a gente não precisa tirar. A gente só precisa entender que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. A gente tem que ficar parando de se agradar o tempo todo, né? Então, que todo mundo, mais de 98% da galera do mundo, acho que curte doce. Né? Você não tá sozinho nessa. Mas a questão é o tipo de não e sim que você vai estar disposto a fazer. E então, acho que isso... E sair desses extremos, né? Ai, se eu tirar, então, doce vai ser o que vai me salvar. Que é isso que eu exagero e as outras coisas parece que... não tem valor. Então, assim, a pessoa não pratica um exercício, você pratica de vez em quando. Não é... Peraí, sai um pouco daquilo que você acha que é os seus porquês, né? Que não é a realidade, que vai te ajudar realmente a entrar em contato com essas ações, que vai te ajudar a ter uma constância, uma disciplina. E entra nos porquês, ou porquê, né? Que a gente estava falando, que realmente te ajude a elaborar esses porquês mais em contato mesmo com a sua realidade. Por isso que a gente fala também muito sobre você se informar ou você buscar um profissional, que isso te ajude também, né? Sim, porque se você tiver, então, com todo esse pensamento bem organizado, você vai conseguir tomar decisões com muito mais clareza. Então, a gente fala que para colocar em prática é necessária disciplina. Vamos começar pelo porquê, né? Então, a clareza do porquê, a disciplina e a consistência, né? E o que é a consistência? Você vai percebendo que as pessoas, elas compram não o que você faz, mas por que você faz. Então, no final, não importa, né? Não importa. O que vai importar mesmo é o que você acredita. Então, se você acreditar que esse é o corpo que tá ok para você, que você fala, não, beleza, mas é um corpo que tá chegando... num sistema inflamatório, é um corpo que não está te respondendo mais. É um corpo que sente dores, é um corpo que incha com facilidade, é um corpo que tem hematomas, é um corpo que não consegue subir uma escada sem ali atingir um fôlego necessário para dar continuidade, sem precisar ter uma pausa longa, né? Então, assim, é importante você reparar nesse corpo. Esse corpo que é seu. E, principalmente, pensar em coisas que só você pode fazer por você. Ninguém mais pode ir na academia por mim, né? Então, tô aqui, 50, vai lá, faz o treino pra mim, bora lá. E eu acho que isso realmente nos leva para um lugar de responsabilidade, sabe? Porque, olha só, na escolinha, existe um exercício do ovo, né? Você dá um ovo pra criança e você fala, você vai cuidar desse ovo esse final de semana, hein? Não pode acontecer nada com esse ovo. Você já deve ter visto isso em algum filme, talvez, né? E aí, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você pensar, algo foi lhe dado. Então, eu penso comigo o seguinte. Hoje, para eu fazer novas parcerias, para eu fazer novas sociedades, eu tenho alguns critérios, assim. Porque quanto mais velha a gente vai ficando, mais seletiva a gente fica, né? E aí,
por exemplo, eu presto atenção em como aquela pessoa lida com determinadas esferas da vida dela, é como ela vai lidar comigo, é a forma como ela vai se relacionar comigo. Então, se eu inicio um relacionamento onde a pessoa tá totalmente ali desligada para o seu corpo, tá totalmente relaxada, não tem compromisso nenhum em cuidar desse corpo que é dela, é algo dela, é algo meu, é algo preciosíssimo meu, e eu não cuido. Se eu tenho um casamento, um relacionamento em que eu traio, em que eu minto, em que eu não valorizo, em que eu não invisto, né, isso vai desaguar, isso vai refletir, respingar na minha vida como um todo, na minha vida enquanto pessoa, ser humano, enquanto caráter, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de decisões, de responsabilidade, isso tem, né, muito mais a ver aí. Então, a galera hoje é uma sociedade do trabalho. Então, a gente quer trabalhar, a gente quer conquistar, a gente quer, né? Então, mas assim, hoje a gente precisa pensar que da mesma forma que eu cuido da minha agenda profissional, então se eu tenho um horário 10 horas com o meu paciente, eu não posso ficar dormindo. Eu não posso, de repente, criar uma desculpa, tá chovendo, tá? Eu não vou, beleza? Pode ficar aí na sua casa, eu não vou trabalhar. Eu dependo disso. O problema das pessoas, que elas precisam esticar e mudar essa chavinha, é que você depende do seu corpo, você depende de uma vida de qualidade, de hábitos, de disciplina. Então, assim, a mesma forma que eu coloco na minha agenda profissional que eu tenho um compromisso com aquele sujeito, eu tenho um compromisso de ir para academia. Não interessa das 8 às 9, Sim. das 7 às Sim. 8, eu tenho compromisso. Então, muitas vezes você vai precisar pôr isso na sua agenda. Inclusive, eu fiz isso até com a minha filha. Parece meio louco, mas assim, não é. Então, desse tempo, né, o pessoal fala, ai, Kathleen, por que agora você não marca mais, né, consulta de segunda, quarta e sexta? Por quê? De segunda, terça e quarta, da 1 da tarde até as 10 horas da noite, eu estou em função da minha filha. Esse é o horário dela. Ah, mas é o horário da minha filha, né? Então, assim, isso foi me ajudando a me organizar e a dar consistência. Gente, não adianta. Se você quer tratar de corpo, se você quer atingir resultado, se você não exercer esses pontos, o porquê, o porquê, a disciplina, a consistência, infelizmente, você não chega a lugar nenhum. Você pode pegar a pirolinha ali da felicidade com o doutor endócrino ali, beleza, você vai chegar até metade do caminho. O outro vai exigir um tipo de esforço que sua mente não está adequada para fazer, você vai ficar frustrado, aí você vai voltar para estaca zero de novo. Então, assim, aqui a gente fala de sair do zero, mas de como você fazer isso, conseguir colocar em prática para você dar continuidade e atingir o resultado que você precisa. Porque quando você chega lá no topo, você quer ir mais. Você não quer ficar só ali, né? Tem gente que quer ficar só ali, que legal, pelo menos ele alcançou ali, muito para ele. Mas tem gente que alcançou o resultado e fala, não, eu quero mais, eu quero mais. Eu acho que essa questão também do compromisso, que você disse que até mesmo isso interfere em quem você vai começar uma sociedade ou se relacionar, seja qual for o tipo de relacionamento, é muito interessante, porque se você entende que a pessoa ela tem essa consistência, essa disciplina, e aí a gente está falando de trabalho, exercício físico, nessas 3 áreas que a gente está falando, né? Corpo, alma e espírito. Eu acredito que isso vai refletir no seu relacionamento de uma forma também nesse compromisso que ela vai ter com você. Então, assim, se a pessoa, por exemplo, não tem essa disciplina, não tem essa consistência, se ela não consegue dizer não para um lanche, se ela não consegue dizer não, sei lá, para um doce, que enfim, ela não consegue dizer não para umas coisas pequenas, quem dirá para as coisas maiores que vai, sim, exigir dela no meio do caminho e que vai atingir você no final das contas, né? Então, esse compromisso, eu achei legal isso, sabe? De você olhar e falar, bom, ela tem compromisso com ela mesma, ela tem compromisso com o trabalho dela, com o espírito dela. Com certeza que comigo não vai ser diferente. Lógico que as pessoas erram, né? Mas isso dá um índice de que ela já tá, assim, um pouco mais, digamos, saindo um pouco dessa mediocridade, assim, de que as pessoas hoje elas estão e que ela tá
olhando para onde ela tá indo, o porquê dela, né? E aí você vai ser uma pessoa que vai caminhar até mesmo com alguém que pode te ajudar, a te empurrar, né? Porque é um ajudando pra o outro. frente, né? Exatamente. Porque todo santo ajuda quando é pra baixo, né? É. Então, assim, realmente, eu acho que cabe muito, né, essa decisão sua. E aí, eu já fiz muito compromissos na qual eu não cumpri. E aí, eu não me senti uma pessoa muito confiável. Eu falava, né, eu ficava negociando comigo mesma. E aí, quando eu realmente me dei conta, né, de uma insatisfação, porque também teve um porquê que eu comecei a fazer academia, que eu, né... Porque, gente, todo mundo tem as 24 horas que você tem. Todo mundo. Então, por dia, ali é depositado ali na nossa conta 24 horas por dia. E porque para algumas pessoas, elas conseguem realizar e outras não. Então, eu sempre me parei para pensar nisso. Por exemplo, tem uma mãe de 3 filhos. Ela ia para academia, trabalhava. E eu falava, meu, que louca. Como ela consegue? Eu não sei. De verdade. Conheço nem 0,5% da vida dela. Mas, assim, ainda assim, ela estabeleceu aquilo como uma prioridade de vida para ela. Por isso que ela consegue realizar. Eu falei assim, ok, existem pessoas que têm maiores dificuldades que a minha, menos acessibilidade ainda, e elas conseguem realizar. Então, por que eu não? Né? Eu também sou um sujeito, um mero... pobre sujeito no mundo que também possui as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, mas que quer alcançar os mesmos resultados, né? Então, assim, Einstein já dizia que quando um conhecimento entra, né, o nosso cérebro nunca mais volta ao estado original que era. Então, quando você vai abrindo essa mente, expandindo essa mente para trazer abertura, trazer conhecimento, melhor vai ser para você tomar essas decisões e, querendo ou não, você não vai esperar as mesmas coisas, resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Porque isso é loucura. Então, você faz sempre a mesma coisa e você quer um resultado novo. Então, assim, não adianta, você não vai só emagrecer com dieta, né? Então, assim, às vezes você vai precisar incluir um exercício físico, né? Então, tem coisas que quem precisa fazer somos nós. Sim. E aí, você se dá conta dessa força que existe no seu corpo, porque muitas vezes eu já pedi ajuda para esse corpo, inclusive para levantar, para ir buscar minha filha, porque eu estava exausta, estava cansada. E eu precisava colocar esse corpo para funcionar, mesmo ele não estando em condição, né? E depois falei, né? Depois eu recompenso você de algum jeito, né? Mas por que eu me mantinha sempre cansada? Porque eu também não explorava essa força que meu corpo tinha. Então, ele ficou ali. Porque, assim, quanto menos esforço você fizer, menos gasto energético você vai ter. Né? Então, se você ficar deitada no sofá, você não vai ter um gasto de energia. Então, se você faz, tá ativa, tá ali, você fica mais animado ainda, Sim. né? Pra fazer. Acho que se você desafia também, é muito legal você ver os seus resultados aos poucos. Assim, nossa, eu não sabia que eu conseguia pegar, sei lá, nesse aparelho da academia, tudo isso, assim. Sim. Nunca achei que eu ia conseguir chegar nisso. Ou na sua rotina, você vê que você consegue ter mais... fôlego, mais energia para as pessoas que estão na sua volta. E eu acho que isso ajuda também na criatividade. Muito. Né? Na concentração. Eu vejo no meu dia, assim, se eu vou treinar, já assim, no começo do dia, já faço, assim, essa rotina da manhã que eu gosto muito. Nossa, eu consigo, assim, até às 10 de boa. E no dia que eu não vou, vai um pouquinho mais... Mas porque o meu corpo, ele precisa estar ativo, né? Quando eu exercito ele, eu acho que ele já tá assim, nossa, agora vai, assim, e eu acho que é bem louco, né? Porque você deixou lá na academia, qual é o seu espírito, sua alma, seu corpo. Deixou todas as suas forças lá. Não sabe como saiu de lá, mas isso vai te ajudar, é isso que te anima, é isso que te faz ter um dia diferente, né? Por isso que muitas vezes as pessoas falam também que a gente, às vezes, vai estar em um lugar que outras pessoas... a massa, ela vai ficando, né? Você vai andando, a massa vai ficando. E você vai vendo poucas pessoas que pratica e que faz as mesmas coisas que você. E só que você vai vendo que o lugar é diferente, né? Você já saiu da massa, você saiu daquele lugar onde está mais pessoas fazendo do mesmo. E quando você chega num lugar diferente, com menos pessoas, mas está num lugar mais propício para as coisas acontecerem, né? Sim. E aí a gente está falando disso num todo. Eu falei também isso no dia,
né? Porque aí você vai ver que a pessoa que, sei lá, faz isso de manhã ou à noite, qualquer outro horário do dia, ela vai ter outros hábitos que poucas pessoas têm. Então, Por isso que poucas pessoas atingem resultados, né? ela vai ter um exercício melhor na leitura dela, nos estudos dela, na capacidade dela, sei lá, de criação, né? Então, e você vai ver, nossa, mas eu não consigo fazer isso. Espera aí, né? Vamos sair um pouco da massa e começar a fazer coisas que poucas fazem para você começar a entender que você vai atingir resultados diferentes. E atinge, né? Por isso que a gente vê a galera aí que consegue fazer, porque eles fizeram o que muita gente não faz, né? Que é manter a disciplina, que é se manter focado. E aí, pra gente chegar, né, a concluir, gente, tem muito a ver com esse poder da decisão. Porque o corpo acompanha a certeza mental que vai se construindo, né? Então, se você acredita ser capaz de levantar 1 hora mais cedo do que normalmente, porque assim, quanto mais você dorme, mais sono você tem. Não é essa você tem sono atrasado. Gente, isso não existe, tá? Sono atrasado, sono acumulado. Não, isso não existe. É só na sua cabeça para você dormir mais. Então, assim, às vezes a gente dorme o tanto que o nosso corpo precisa. Mas, às vezes, você precisa despertar esse corpo. Porque você habituou. Lembra que eu falei aqui sobre o vicioso e o virtuoso, né? Então, assim, o vicioso, ele vai ali... tendo vícios na vida dele. O virtuoso, ele vai encontrando um conforto no desconforto, né? Então, assim, por exemplo, quando você vai para a academia e você traz essa rotina diária, levantar peso, você vai sentir que isso te satisfaz. Então, por exemplo, ao invés de eu comer um doce, quando eu vou para a academia, existe uma liberação de endorfina que acontece no nosso cérebro que me traz uma realização, me traz um sentimento de satisfação, de missão cumprida, de desafio realizado. Então, ao invés de eu lembrar o que o doce me causa, eu fico com esse sentimento, eu abraço esse sentimento. E aí eu fico com o resultado disso. Então, toda vez que... isso parece fácil, mas é difícil porque é um exercício, tá, gente? Não é virando a chavinha assim, não. Você precisa realmente manter pelo menos 1 mês aí fazendo a mesma coisa. Então, eu tento me apegar a esses benefícios, a essa sensação. Então, por exemplo, quando eu tô limpando a casa, nossa... que dificuldade, né? Porque você passa tempo, uns 3 dias de academia. Nossa, exatamente. Só que, sabe, enquanto eu estou limpando a casa, eu não tô gostando do que eu tô fazendo, mas eu fico sempre com a sensação eu fico pensando, Kathleen, imagina quando essa casa estiver limpa, que você vai sentar, você vai sentir o cheirinho, você vai descansar, você vai relaxar, você vai ver aquele lugar organizado, limpo, você que fez, né? Então, assim, o seu marido vai chegar. Então, olha assim, quando ele não me ajuda, né? Quando ele não tá comigo. Então, assim, você se apegar nesses tipos de benefícios para te ajudar, né? Porque senão também, mas só para academia. Existem o conforto resultados. vem depois, né? O conforto vem depois. Mas é você encontrar um conforto no desconforto, né? Então, estudar é a mesma coisa. E para isso é na sua vida, tá, gente? Então, assim, para concluir, faça o que você tem que fazer. Né? Então, acho que deixo essa mensagem para vocês. E como dica, a gente volta lá um pouquinho antes, anota, deixa aí na sua geladeira, para você não se esquecer, porque é possível. E saiba que a gente acredita em você. Quem sabe aí um dia você nos procure e realmente, né, diga aí que você colocou em prática tudo isso aqui que a gente tem colocado na nossa vida também. Então, é algo que funciona. E você coloque na sua e fala, olha, consegui alcançar esse resultado. Saia do zero. Faça 1% todo dia. Sim, todos os dias. Então, gente, é isso por hoje. Queria agradecer você que esteve até aqui. E, claro, curta, deixe seu comentário, envia para o seu amigo mais próximo, para sua família, para aquele que precisa escutar, mas às vezes você não tem coragem de falar. Então, a gente está aqui para falar por você também e para ajudar essas pessoas. É isso, gente. Obrigada por quem ficou até aqui. E no próximo episódio tem mais. Fica ligadinho. Tem muito mais. Até lá. Tchau, tchau.